os seus dias na presença do Senhor, amém, irmãos? Eu não tenho um testemunho, desses testemunhos assim que as pessoas, né? Eu sou um ex-drogado, né? Eu sou um ex-isso. Eu, para a glória de Jesus, tenho o privilégio de ter nascido num lar cristão. Minha mãe sempre foi, né, serviu a Deus, temeu a Deus. E para a glória de Jesus, eu até tive um tempo fora dos caminhos, um tempo muito curto, e logo depois o Senhor me encontrou e me chamou. E a minha vida é para Deus, a minha vida é para o Senhor, e eu me alegro nisso, amém, irmãos? Eu não sei qual é a tua história, talvez você chegou aqui, ou você está há pouco tempo na vida da igreja, e você sofreu no mundo, você viveu situações difíceis, mas eu quero dizer para você que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o evangelho para nós, amém, irmãos? Então eu queria que você agora desse uma acalmada no teu espírito. Queria que você também se concentrasse para receber a palavra de Deus. Realmente não é fácil, né? A gente se voltar e se concentrar, você colocar sua mente no seu espírito para poder ouvir. Mas somente aqueles que param aos pés do Senhor são aqueles que recebem do Senhor. A Bíblia diz que Maria, ela ficou ouvindo aos pés do Senhor, enquanto Marta, né, ficava ali agitada. E o Senhor falou que ela escolheu a melhor parte. Te digo mais ainda, Maria teve revelações que nem os discípulos tiveram, porque ela parou para ouvir o Senhor. Então eu quero que você entenda que não tem nada a ver comigo ou com qualquer outro pastor que está aqui pregando. Nós estamos aqui para falar do Evangelho, tem tudo a ver com ele. Pare para ouvir o Evangelho, sempre. Eu sei que você está aqui animado, retiros deixam a gente animado. Eu cresci em retiros assim como você. Fui marcado por Deus em ajuntamentos assim como você está sendo aqui. Mas esses momentos das ministrações são momentos que você precisa parar e ouvir. Amém? Então não deixa nada distrair você, porque ainda não acabou. Às vezes a gente chega no domingo, né? E você, já estamos no final. Não, Deus tem mais para você. Você recebeu de Deus até aqui, amém, irmãos? O que foi aquele mover de ontem? Mas Deus tem mais para você. Então você tem que ter uma disposição do coração para ouvir. Então não converse com quem está do seu lado. Não saia, não fique saindo, né? Ontem eu estou na correria do operacional aqui do retiro. Mas volta e meia, eu saio lá para pegar alguma coisa, para ver, para levar um pastor. Vários irmãos lá fora. Eu falo, meu Deus, né? Eu sinto assim como um prejuízo para esses irmãos, né? Ao invés de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, nesses minutos, estão lá fora, estão, né, deslocados. Você precisa dar valor naquilo que tem que ser mais valorizado, que é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o Evangelho que nos transforma, amém, queridos? Eu queria falar com você um pouquinho agora, nessa manhã, sobre a unção. Quantos têm recebido a unção de Deus aqui? Você sabe, o Senhor quer multiplicar a unção sobre nós. E eu queria muito que você entendesse isso, porque o mover de Deus, ele tem sido feito pelo próprio Deus, é claro, é Ele que faz, mas o Senhor tem usado os jovens. Irmãos, eu conheci a videira, o pastor Hermes, né, na época, há muitos anos atrás, em 2003, no final do ano de 2003, foi quando o Senhor nos conectou. Logo depois a gente conheceu a videira, o pastor Naor Pedrosa. Eu era jovem, eu tinha meus 15 anos para 16 anos, e eu comecei então a ouvir o pastor Naor, a ouvir sobre os radicais livres, conferências em Goiânia, conferências, né, lá no ginásio. O pastor Ricardo Landim falou aqui sobre uma palavra, né, que o pastor Roberto Coelho pregou lá no ginásio. Eu estava lá e foi uma palavra que marcou muito a minha vida, sobre você amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Nunca mais eu esqueci dessa palavra. E assim, irmãos, eu tenho percebido, tanto na videira como na minha vida, que Deus libera uma unção sobre nós quando você se dispõe, quando você vem para receber, quando você está ali exposto ao mover de Deus. Deus, Ele libera uma unção sobre nós. Só que a unção, e é sobre isso que eu quero falar para você, a unção sempre vai ser para um propósito.
Deus não quer que você simplesmente venha num retiro assim, aí você sinta a presença de Deus, sente uns arrepios, fala em línguas. Isso é claro que vai acontecer, mas tudo que você está recebendo aqui, tem recebido nos últimos anos, caminhando com Deus aqui nas nossas igrejas, você tem recebido para um propósito. A unção é para um propósito específico. Então, eu nunca vou esquecer quando comecei a andar liderando jovens em Curitiba, era o pastor de jovens da videira de Curitiba, e eu então comia da carne e bebia do sangue do pastor Naor. E ele falava que tudo começou em Goiânia, e na época, né, que eu conheci o pastor Naor, os radicais livres já estavam explodindo, aquele mover em Goiânia e fora de Goiânia. E eu lembro que o pastor Naor falava, testemunhava, e ele até escreveu isso, né, no seu livro lá, Liderando os Jovens com Excelência, que todo o movimento dos radicais livres começou num retiro, numa chácara, com aproximadamente 200 jovens. Nós estamos aqui numa chácara, num retiro, com 200 jovens. A unção que está lá também está sobre nós. Você tem que crer nisso. Nós estamos debaixo de uma unção, irmãos. Nós estamos debaixo de um manto. Entendeu? Algo que você talvez nem saiba, mas, sabe, eu participei dessas conferências. A primeira vez que teve a conferência lá no Serra Dourada, em Goiânia, irmãos, eu estava lá. Sabe o que é você ver 50 mil jovens num estádio adorando a Deus? Que isso, eu fiquei pensando, tudo isso começou numa chácara, num retiro com 200 irmãos, né? Eu creio, irmãos, Deus tem coisas grandes para nós. Nós somos a semente. Deus tem dado essa palavra para mim nesses dias. Nós somos uma semente aqui no litoral. Só uma semente, porque nós não temos noção ainda de onde o Senhor vai nos levar. Os radicais livres, sabe? O pastor Ricardo Landim falou ontem, pastor Renato, amo esse ambiente de retiro, e o senhor tem que fazer retiro até quando der, mas já coloca no seu coração, rapidamente já não vai ter como ter retiro mais, porque não vai ter lugar para comportar tanta gente. Eu creio nisso, eu creio que logo, muito em breve, nós vamos ter que estar alocando espaço para 1.000 jovens, para 2.000 jovens. Eu creio mesmo, de verdade. Existe uma unção para um propósito. Então, a presença do Espírito em nós, irmãos, leva você a ser. No dia que você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus, porque todos aqueles quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito Santo veio habitar em você, e agora você se tornou filho amado. Mas a unção de Deus, irmãos, ela te leva a fazer algo para Deus. O Espírito em nós nos leva a ser, mas a unção do Senhor que é liberada sobre nós, nos leva a fazer. E a palavra que eu tenho para você aqui, que o Senhor tem falado para eu falar para você, é que você não veio para cá só para ter um tempo de comunhão, só para louvar e pular, e ir para a piscina, e comer, e se alegrar com os amigos. Tudo isso é bom, mas o Senhor nos trouxe para cá, para liberar uma unção sobre nós, para fazermos uma grande obra lá nas nossas cidades. Porque o alvo é esse, o alvo é pregar o evangelho, o alvo é ganhar outros jovens, o alvo é saquear o inferno, o alvo é ver as células crescendo e se multiplicando, líderes sendo levantados. Deus está liberando essa unção para nós. Atos 1:8, um texto conhecidíssimo dos irmãos, diz assim: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês serão as minhas testemunhas. Então veja, os discípulos ali, eles já tinham o Espírito de Deus dentro deles, quando Jesus ressuscita, e o Senhor vem e libera o Espírito para eles, mas foi lá em Atos 1:8, quando eles foram cheios do Espírito Santo, que ali a Bíblia diz, então, baseado em Atos, que eles foram revestidos de poder, revestidos com uma unção para fazer uma obra. O alvo então para nós é sermos testemunhas. Testemunha é aquele que fala, ele fala daquilo que Deus fez, daquilo que ele viu Deus fazer. Esse é o nosso papel, é você sair daqui e ano que vem no mínimo você trazer mais um para esse retiro, porque você vai ser uma testemunha daquilo que Deus faz aqui nesses dias, daquilo que Deus fez na sua vida. Por isso você ganha almas para Jesus, mas você só consegue fazer isso pela unção, pelo revestimento de poder. A obra de Deus não é feita pelo homem, ela é feita pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, nós temos que nos dispor ao Senhor. Eu acredito, irmãos, assim, que
tem muito peso eventos e ajuntamentos como esse aqui. Quando nós, como líderes e pastores, nos envolvemos para juntar os jovens, até mesmo conferências com a igreja, né? Conferências da vinha, quando a gente faz o esforço, imobiliza e ora e jejua para isso acontecer, existe algo especial. Sabe por que eu digo? Porque a Bíblia fala lá em Atos que eles estavam em Jerusalém, todos reunidos no mesmo lugar, orando e buscando, até que do alto eles foram revestidos de poder, veio línguas como que de fogo. Você conhece a história. Mas existia então um princípio, eles estavam juntos, eles estavam reunidos, já faziam alguns dias, do mesmo lugar, até que então o Senhor libera algo sobre eles, e aí quando algo é liberado, algo poderoso acontece. Você sabe, antes de Atos capítulo 2 ali, os discípulos mesmo não tinham feito milagres, eles apenas acompanhavam Jesus, auxiliavam Jesus, mas eles mesmos nada. Mas quando eles foram revestidos com poder, em Atos 2, Pedro, o líder, ele se levanta e na primeira pregação do amado de Deus chamado Pedro, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Uau! Por quê? Porque Pedro foi revestido com uma unção de poder, dunamis, né, que está lá no original, um poder explosivo. Eu penso e tenho certeza, quero te falar isso para gerar fé no teu coração. Nesses dias aqui, nós estamos sendo revestidos com uma unção específica, para um propósito específico, de crescimento, de avanço, de multiplicação, de conquistar as nossas cidades, o litoral do Paraná para Jesus. Nós somos uma semente. Eu fico muito honrado diante de Deus por fazer parte da história do mover de Deus aqui da videira no litoral. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Guaratuba em 2011, né? Minha filha era nenezinha, está aí hoje com os Radicais Livres, e nós tínhamos um grupo, acho que não tinha 15 jovens, e eu comecei a falar dos Radicais Livres para um grupo que acho que nem não tinha isso. E eu louvo a Deus porque olha só quantos jovens nós já somos hoje, e nós não temos noção onde que a gente vai chegar ainda, e tudo tem a ver com a unção do Espírito, amém, irmãos? E você sabe, a presença de Deus em você nunca vai mudar, porque agora você se tornou um só com Ele, você agora veio ser a habitação do Espírito, amém, irmãos? Mas a unção do Espírito, o revestimento de poder, você e eu precisamos buscar constantemente. A Bíblia fala, por exemplo, que lá em Atos 2, o Espírito Santo veio e revestiu eles com poder, falar em línguas. Mas se você for lá em Atos capítulo 4, verso 31, também diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que significa aqui? Atos 2 não foi uma única vez. Atos 2 não foi uma situação que eles foram ali e agora não precisam mais. Não, a igreja primitiva se reuniu e eles oravam e eles eram cheios constantemente. Pode ver no capítulo 4, mais uma vez, eles aprenderam como é que fazia. Eles sabiam que quando a igreja se juntava para orar, o pau quebrava. A unção do Espírito descia. Eles tinham aprendido. Eu quero dizer para você, nós não podemos viver de retiro também. Aqui o Senhor, Ele enche o tanque da gente, Ele dá experiências, Ele se revela, Ele coloca conexões, libera uma unção, mas nós precisamos constantemente estarmos comprometidos lá com as nossas células, comprometidos com os nossos líderes, comprometidos com os nossos pastores locais, para que constantemente a gente possa estar sendo cheio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho com ousadia, para ver novas pessoas se convertendo. Esse é o propósito do retiro. Irmãos, a gente jamais faria um evento desse tamanho aqui, só por fazer. Não tem lógica. Não tem lógica trazer você aqui só para você jogar bola. Jogar bola a gente joga lá na cidade, está mais barato. Não tem lógica trazer você aqui para ir na piscina, porque nós temos uma praia aqui, nós podemos ir para a praia. Você consegue entender? Não, nós nos reunimos assim porque cremos que algo espiritual acontece quando a gente se reúne para buscar a Deus, para orar, para ouvir a palavra. Então, eu quero dizer para você, a unção de Deus já está sobre a sua vida. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala: a unção do Espírito Santo, fala, já está sobre você. Agora fala para ele assim, ó, mas a unção de Deus, ela pode crescer na sua vida. Quantos querem mais da unção do Senhor aqui? Olha só,
Ezequiel 47, você conhece esse texto também? Eu estou pegando textos conhecidos aqui para você estar habituado. O profeta Ezequiel tem aquela experiência lá, das águas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos e depois águas profundas. Você sabe, a unção de Deus é assim sobre nós. Quanto mais você busca, mais você se aprofunda num novo nível de unção, num novo nível de autoridade. Está comigo? Você já tem a unção de Deus, mas nós podemos crescer na unção do Senhor, irmãos. A Bíblia fala, nesse texto aqui de Ezequiel, que o rio, ele corre em direção ao Mar Morto. O Mar Morto aqui aponta, irmãos, para o mundo, para as pessoas que não têm Deus. Então, cujas águas, à medida que esse rio que sai do trono, do templo, do trono, vai até o Mar Morto, essas águas do Mar Morto se tornam doces, porque esse é o papel da igreja. Nós estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo, para depois a gente sair desse retiro, e durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, o nosso trabalho, é o rio de Deus que flui da nossa vida, que está lá no Mar Morto, lá do teu trabalho, seus amigos, seus parentes, pregando o evangelho, para que eles possam aceitar Jesus, nascer de novo, servir a Deus com você. Então, à medida que nós vamos ao mundo para ministrar aos homens que não têm Deus, irmãos, nós podemos esperar então maior manifestação do poder do Espírito. As águas eram rasas perto do templo. Olha que loucura. A gente acha que o negócio é ficar no prédio o dia inteiro, porque ficar no prédio o dia inteiro, né? Mas a Bíblia fala que as águas rasas era lá na porta do templo. E aí quando eles iam caminhando, as águas profundas era quando estava mais perto do Mar Morto. Sabe por quê? Qual que é o princípio aqui? Quanto mais a gente se encher do Espírito, da unção, e pregar o Evangelho, mais poder e manifestação de Deus a gente vai ver. Vou te dar um exemplo. É muito bom a gente estar num retiro como esse, cheio de crente, né? Você já é crente, você quer Jesus, mas você concorda comigo que não tem nada mais poderoso do que o encontro com Deus? Você concorda comigo ou não? Domingo de manhã, quando a gente faz aquele apelo geralzão, assim, que o pessoal vem, que vem em peso, que você sabe que aquelas pessoas estavam tudo perdido, casamento destruído, na droga, estava tudo sem Jesus, não queria saber, e aí você começa a ver aquelas pessoas agora chorando, alegre no Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo lá no batismo. Aí você fala, uau, eu não sei você, eu nunca me acostumo com o encontro com Deus, jamais. Não tem como, porque não tem glória maior do que ver um ímpio se arrepender e ser salvo. Mas por que a glória do encontro é uma coisa assim poderosa? Porque é isso, é o rio de Deus que está chegando lá no Mar Morto. Quando você chega lá, as águas são profundas. Os radicais livres são aqueles que se enchem do Espírito, que se enchem da unção do Senhor, para que nós possamos então com radicalidade pregar o Evangelho para todos que estão perdidos e trazer eles para a vida da igreja. Não tem preço. Então, eu quero dizer para você hoje aqui que a unção, ela pode ser multiplicada, ela pode aumentar na sua vida. Então assim, como que você pode ter a unção multiplicada? Algumas coisas eu quero falar para você aqui, que eu coloquei aqui no meu esboço. Primeira, eu preciso ter fome. Amém? Mas não é aquela fome que você estava ontem, que o pastor Ruth estava falando aqui, vocês nem respeitaram ele, saíram para comer ali, que estavam tudo com fome. Não é essa fome, é uma fome de Deus. É uma fome das coisas de Deus. Eu acho muito... Eu não sei você, eu não vou comparar você comigo, porque cada um é cada um. Mas irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo ir para a conferência e sentar na frente. Eu gosto de chegar cedo, eu quero sentar na frente, porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. Eu quero ouvir. Eu chego em casa, minha filha sabe, eu prego no culto de manhã, domingo, mas eu chego em casa, eu vou ouvir o pastor Aloísio, o culto da videira de Goiânia. Eu quero ouvir, eu quero a presença de Deus. Irmãos, quanto mais fome você tem para ouvir a palavra de Deus, para desfrutar da palavra de Deus, da presença de Deus, mais você vai crescer na unção de Deus. O problema é que tem muitos irmãos que são religiosos, então assim, eles vão na célula e vão no culto, e eles acham que aquilo ali está tudo certo, porque agora eu bati o meu cartão de crente aqui, bati o ponto. Mas você cresce na unção quando você tem fome do Senhor. Atos capítulo 10, verso 44, a Bíblia fala que Pedro, olha só, vou ler o texto. Ainda Pedro falava essas coisas,
Essas coisas aqui é o evangelho, o perdão dos pecados, a justificação pela fé. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. E aí, irmãos, Atos 10 aqui, Pedro ele teve uma visão lá do lençol, dos animais impuros, daí o Senhor falou com ele. Em contrapartida, Cornélio, que não era judeu, não era hebreu, né, não era, vamos dizer assim, que ele era um ímpio que ele queria Deus. Ele ofertava, fazia esmolas, Deus aceitava. Ele estava sedento. E o Senhor então envia Pedro para ele. Sabe por que Deus enviou Pedro? Na casa de um homem que não era nem era de Israel. Era italiano, a Bíblia fala, da corte italiana. Sabe por que Deus enviou ele lá? Porque o coração de Cornélio era sedento. Ele fazia esmolas, eles ofertavam. Ele era um ímpio, mas ele queria Deus. De alguma maneira ele só não sabia como é que buscava. O Senhor enviou Pedro lá para pregar para ele. Eu quero dizer para você, você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa conduzir você até pessoas que são sedentas e não conseguem encontrar Deus, e você vai lá para pregar para eles. Mas agora eu quero dizer para você, você precisa ter fome. A unção de Deus é derramada, uma porção do Espírito Santo é derramada quando você tem fome, quando você quer mais de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você valoriza a palavra de Deus, quando você valoriza, né, esse momento aqui. Eu comecei aqui falando para você isso, né? Não fique saindo, não fique indo no banheiro, não fique conversando, valorize, irmãos. Tudo aqui no retiro está uma bênção, mas não tem nada mais poderoso do que a pregação da palavra de Deus. O que vai marcar você não pode ser a piscina, a bola, a comida, tem que ser a palavra. Tem que ser a palavra, você tem que ser marcado por aquilo que você ouviu aqui, que não tem nada a ver comigo ou com qualquer outro pastor que está aqui, é o evangelho. É a palavra que tem que te marcar, que vai te transformar, que vai derramar uma medida maior de unção sobre a tua vida. Eu tive reunião essa semana com o nosso supervisor agora, o pastor Christian. Ele estava falando para nós, pastores. Ele falou para nós no primeiro dia, falou: pastor, você vai estar comigo aqui agora, uma vez no mês, nós vamos estar juntos, mas deixa eu pedir algo para você, não venha para cá com o teu coração como se você já sabe tudo. Não, já sei da graça, já conheço o evangelho, eu já sei. Porque se você tem esse coração, você não recebe. Nós precisamos ser humildes diante de Deus e entender que Deus é uma fonte inesgotável. Você nunca vai conseguir saber tudo de Deus, receber tudo de Deus de uma vez. Você tem que estar aberto o tempo todo para ouvir a mensagem, independente do mensageiro, porque não tem nada a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. A mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação, para salvar o perdido do inferno, mas para salvar você também do teu orgulho, para salvar você também daquela situação financeira que você não consegue sair, porque a palavra ali é sozo, é salvação no geral. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Para qualquer área da sua vida que você esteja precisando, tudo que você precisa é ouvir o evangelho, uma porção do evangelho para a tua vida, e o evangelho vai salvar você. Então a nossa tendência é nos tornarmos apáticos, indiferentes no decorrer dos anos. Infelizmente, muitos se acostumam com as coisas do Espírito. Alguns irmãos até mesmo pensam que a fome é uma coisa de novo convertido. Não é. Sabe qual que é o problema? Quando você se converteu agora, você vem humilde diante de Deus. Você vem para Deus assim: eu não sei nada, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero fazer excursão, vou fazer excursão, eu vou CTL, eu quero servir. Você vem humilde. Sabe qual que é o problema? É que depois de 5, 6, 7 anos, você já é um líder, um discipulador, já fez o cursão, às vezes até aula no cursão, tarará, você começa agora a perder a humildade. E você começa a achar então que você já sabe tudo aí. Aí você se acostuma com aquilo que você não pode se acostumar. O radical livre é aquele que valoriza a palavra de Deus, ele tem fome pelo Senhor. Ele come do Senhor todo dia, ele medita no evangelho todo dia. Quantos querem isso para a sua vida em nome de Jesus? Quando você tem fome, a unção de Deus é liberada, multiplicada, derramada na sua vida. A segunda coisa é unidade. A unção de Deus é aumentada, liberada quando nós vivemos em unidade. Atos 5,12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão.
Na verdade, você vai perceber que desde Atos 2, e se você ler o livro de Atos dos Apóstolos da igreja primitiva, você vai perceber, diariamente o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos, curas, milagres, sinais eram feitos. Mas por quê? Porque eles eram um, tinham tudo em comum, se reuniam nas casas, nos templos, eles tinham um só coração, uma só alma, o texto de Atos diz. Não há, irmãos, quando nós somos um, quando temos unidade na equipe, na igreja, não tem quem pare a gente. E aí Deus dá unção. Nós estamos aqui com os irmãos de Pontal, né? O pastor Douglas estava compartilhando com a gente. Eles estão tendo encontro com Deus ao mesmo tempo que tem 70 irmãos aqui. E foi um desafio. Não foi um desafio? O pastor Douglas testemunhou para nós lá que ele pensou, não, acho que não vamos ter que desmarcar. Mas aí houve unidade entre a equipe do pastor. Houve unidade, não, vamos fazer, dá certo, vamos lá. E aí quando tem unidade, Deus libera uma unção para um propósito. E o que aconteceu? Tem 50 irmãos recebendo lá no encontro, tem 70 irmãos aqui recebendo de Deus, a igreja é edificada, a unção foi liberada. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque houve uma unção. A unção, ela vem pela unidade. Nós aqui de Guaratuba também, eu fiquei muito feliz. Por quê? Houve uma unidade entre os irmãos da Rede Jovens. Os irmãos jejuaram, os irmãos fizeram vigílias, buscaram a presença de Deus, oraram, né? A gente estava ali temeroso, porque eu, na verdade, né, o pastor Rui estava com mais fé que eu, bem mais fé que eu. Falei, será? 100? Vai, pastor, vai ter mais de 100, vai ter mais de 100, vai ter mais... E a gente veio mais de 120 irmãos aqui de Guaratuba, porque houve unidade. A unidade libera uma unção, e a unção ela vem para um propósito, e o propósito foi atingido, e hoje nós estamos aqui em mais de 200 irmãos, para a glória de Deus. Mas é a unção de Deus, mas a unção vem pela unidade, sabe? O diabo trabalha o tempo todo para quebrar a unidade dentro da igreja, irmãos, porque ele sabe que não, se não tiver unidade, não tem unção. Pode perceber, quando na verdade as células, os líderes, os discipulados, a coisa está meio estranha, não tem unidade, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, não vai avançar. O Senhor não vai liberar uma unção para uma equipe onde não há unidade. Portanto, uma das coisas que nós temos que pensar aí, como pastores e líderes, tem que ter unidade lá na nossa igreja, na nossa célula. Você sabe, o apóstolo Paulo, quando ele foi escrever a carta à igreja de Corinto, a igreja mais carnal que tinha, era um irmão metendo o outro na justiça, era o cara dormindo com a madrasta, era os irmãos ficando bêbados na ceia, né? Você acha que os irmãos da tua célula é carnal, porque você não foi na igreja de Corinto. E Paulo, como é que Paulo começou a carta às igrejas de Corinto? Primeiro, Paulo nunca olhou para os irmãos com os olhos naturais da carne, ele olhava para os irmãos em Cristo. Então Paulo começou a carta assim, aos santos e santificados que estão em Corinto, né? Se fosse nós ia falar, aqueles prostitutos, miseráveis, bebum, porque às vezes a gente tem uma visão natural, mas Paulo tinha uma visão espiritual. Por isso que o próprio Paulo diz assim, não olheis a ninguém segundo a carne, mas segundo a Cristo. Amém? Sabe, você não pode ficar vendo os irmãos segundo a carne. Tem até um princípio muito forte, eu vou te ensinar aqui, porque eu estou sentindo no meu espírito. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela era de madeira, que representa a humanidade de Cristo, madeira de acácia, e era revestida de ouro, que aponta para a divindade de Cristo. E dentro da Arca da Aliança, tinha lá as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e o maná escondido. E essas três coisas, são três coisas que condenam o homem, ruim. Então, por exemplo, o maná estava lá dentro, mas o maná aponta para a murmuração, porque a Bíblia fala assim, ó, que os homens de Israel murmuraram, e porque eles murmuraram, Deus então mandou o maná. Eu tenho para comigo que o que Deus tinha para eles era muito melhor, mas por causa da murmuração, Deus deu o maná para eles, aquela porção todo dia. Glória a Deus, porque foi o que Deus deu para eles, mas eu penso que talvez, se eles não tivessem murmurado, Deus podia ter dado algo melhor. Mas por causa que murmuraram, Deus deu maná. A vara de Arão aponta para a rebelião do homem contra a liderança que Deus estabelece. Porque os irmãos estavam com resistência com Arão. Então Deus teve que fazer todo aquele negócio lá,
um representante de cada tribo enterrava as varas lá, e a vara que florescesse era porque Deus teve que fazer todo um negócio para mostrar para o povo que era ele que tinha levantado Arão, porque o povo é rebelde, o povo tem dificuldade de aceitar a liderança. E as tábuas da lei, você sabe, a lei é santa, mas nós não. A lei é boa, é o homem que não é bom. Então a lei aponta o quê? Para o nosso pecado, a lei mostra o pecado. Então Deus pegou essas 3 coisas, colocou dentro da arca e tampou. E essa tampa, ela era de ouro batido, chamada de propiciatório. O ouro batido também aponta para Jesus, que foi moído lá na cruz pelas nossas transgressões, que foi ferido. Tudo é Cristo, irmãos. E é o seguinte, quando aquela tampa, se aquela tampa fosse removida, o cara morria na hora. Ninguém podia remover a tampa. Ninguém podia. Está lá no Antigo Testamento, está na lei. Ou seja, a ponto de que quando o sacerdote entrava, ele só via a arca da aliança, ele não conseguia ver o que estava dentro. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é ruim do homem, meu e seu, Jesus já levou na cruz nele. Você está comigo aí? Quando Paulo então diz assim, ó, não olhe ninguém segundo a carne, mas segundo a Cristo, ele está dizendo assim, ó, quando você vai olhar para o seu irmão, não tira a tampa do propiciatório. Você tem que olhar para o seu irmão com essa lente da nova aliança. Ele está em Cristo. Você tem que ver ele com a tampa do propiciatório. Porque é assim que Deus vê. Se Deus vê você em Cristo, por que você quer ver o seu irmão na carne? E aí você quer falar mal, aí você quer, né? Mas isso está errado. Por que tem muita gente que morre espiritualmente na vida da igreja? Porque ele fica olhando para o erro dos irmãos, fica mal, não sei o que, não sei o que. Não faça isso. Contempla Cristo. Não remova a tampa do propiciatório. Você está comigo aí? Ah, pastor, mas eu não sou cego e tal. Claro, irmãos, erros nós vamos tratar, nós vamos resolver, vamos corrigir em amor, uma questão de identidade. Mas você não pode deixar com que isso impeça você de andar com ninguém, com os irmãos. Não remova a tampa do propiciatório. Você está comigo aí, amém? Mas voltando aqui à unidade. A unidade é algo muito sério. A tua célula, se ela tiver um só coração, né? Aí, voltando para 1 Coríntios, a igreja era carnal, Paulo chama os irmãos de santos, santificado, aí ele vai tratar com a igreja, porque pecado tem que ser tratado, é claro. Como é que Paulo trata? Qual foi o primeiro pecado que Paulo tratou? Ah, pastor, acho que foi os irmãos ficar bêbados na ceia. Que isso aí é grave demais, velho. Como é que os irmãos vão para a ceia, na hora que sai da ceia, e aí como é que foi o culto? Foi show de bola, né? Os negócios tá... Não, esse é grave, esse tem que tratar. Não, pastor, eu acho que foi a prostituição no meio dos irmãos. Não, imagina o cara dormir com a madrasta, com a mulher do pai dele. Não, o que é isso? Eu acho que foi isso aí. Por incrível que pareça, não foi a primeira coisa que Paulo tratou. Sabe o que Paulo tratou? A primeira coisa, você pode ler depois lá em 1 Coríntios. Paulo falou assim, ó, eu fiquei sabendo que entre vós está tendo divisão. E não pode ter divisão. Paulo fala assim lá, vocês têm que ter um só coração, uma só disposição mental e um só parecer. A primeira coisa que Paulo tratou na igreja foi a falta de unidade. Não estou dizendo que os outros pecados não são graves, mas aos olhos de Deus a falta de unidade é pior. E é por isso que tem igreja que não cresce, porque às vezes não há unidade entre os irmãos. Mas nós somos os radicais livres e somos um. Nós estamos espalhados, né, pelas cidades do litoral, mas nós somos uma igreja só. Temos um coração só. Não há competição entre nós, não há nada disso, porque nós somos uma só igreja, temos um só Espírito. A unidade, ela gera em nós unção, e a unção para um propósito. Terceira coisa que faz com que a unção seja multiplicada é a fé. Fé. Você precisa ter fé. Tudo acontece mediante a fé. Você foi salvo mediante a fé. A Bíblia diz em Atos 14:8, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais andou. Esse homem ouviu Paulo, ele ouviu o Evangelho, e o Evangelho é o que traz a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, amém, irmãos? E Paulo, fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado, ele disse em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés e anda.
e ele saltou e ele andava. Uma unção foi liberada sobre aquele irmão, esse aleijado aqui, aleijado em Listra, porque ele creu. Sabe qual é a palavra que eu tenho para liberar para você? Eu e você, os radicais livres aqui do litoral, precisamos crer em coisas maiores. Creia em 20, 30, 40, 100 células de jovens lá na igreja. Vamos crer em conferências poderosas. Irmãos, eu creio, não para o nosso ego, não para a nossa vaidade, mas nós vamos ser reconhecidos nesse litoral do Paraná. Todas as pessoas, as cidades vão saber que tem um movimento de jovens da Igreja Videira, poderoso, chamados radicais livres, vão conhecer a gente. Não para o ego, para a vaidade, mas é para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado. Eu creio nisso. Eu lembro quando eu conheci a Videira, irmãos, lá em Goiânia, era tantos jovens lá na Videira, o negócio ficou tão famoso, isso que não era, uma época que nem era forte, não tinha Instagram, não tinha essas coisas, acho que o que tinha era Orkut na época. Eu lembro que na cidade tinha Havaianas dos radicais livres, você vê, ficou tão conhecido que a Havaiana falou, não, vou fazer aqui para Goiânia. Tinha Havaianas dos radicais livres, tinha coisas, marcas que eles colocavam os radicais livres, de tão conhecido que ficou o avivamento que Deus fez lá. E vai ser conhecido o avivamento que Deus vai fazer no litoral também. Mas tudo isso por causa da unção do Senhor, da fé. Você tem que crer. Tudo é possível aquele que crê. As coisas que nós fazemos é porque a fé, e aí a fé libera o milagre, libera uma unção. Eu quero convidar você a crer em coisas maiores. Talvez você fique olhando para você agora e você não tem fé, porque você está preso na circunstância. Talvez você olhe lá na tua cela e fale, não, minha cela está pequenininha, não tenho líder em treinamento, não tem ninguém. Para de olhar assim. Tem um texto que eu levo para mim, que foi quando Ló se apartou de Abraão. A Bíblia fala que Ló significa véu. Então quando o véu foi tirado de Abraão, quando ele se aparta de Abraão, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão assim, levanta os seus olhos, e olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, e aquilo que você vê, eu vou te dar por herança. O que Deus vai dar para nós? Aquilo que você enxergar pela fé. O que você está disposto a enxergar pela fé, irmãos? Porque a fé, ela libera, na verdade, a unção. A unção é multiplicada quando você crê. Você está comigo aí nessa manhã, irmãos? Outra coisa muito importante, e essa nós estamos experimentando muito forte aqui. Outra atitude, outra coisa aqui que libera unção sobre nós é a adoração. Quantos querem ser adoradores do Senhor? Hein? 2 Reis 3,15 diz assim, ora, trazei-me um tangedor, o cara que toca o instrumento. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. A gente, os viderianos, os viderenses, é muito missinho hoje, né, irmãos? Se tocar um louvor ali, está todo mundo já... É porque a unção de Deus é liberada quando você adora ao Senhor. Mas aí que tá, você tem que ter uma postura de adoração, né? Não é você cantar uma musiquinha, não, é você adorar o Senhor. É diferente. É você desfrutar. Você sabe, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E o livro de Salmos, praticamente que 80% do livro são cânticos de Davi. Ele era o homem segundo o coração de Deus, porque por um lado ele era guerreiro, ele derrubou Golias, ele era o guerreiro, matou o leão, matou o urso, mas pelo outro lado ele era o adorador. Ele se retirava, ele tocava a harpa e ele cantava. A Bíblia fala que inclusive ele tocava a harpa e os demônios saíam de Saul. Saul era oprimido, e quando ele tocava os demônios vazavam tudo. Porque a unção, a adoração a Deus libera unção sobre nós. Valorize a adoração. Mas a adoração, olha só o que Paulo diz em Efésios 5:18. Paulo diz que quando somos cheios do Espírito Santo, ele diz assim, que nós nos enchemos falando entre vós. Então quando você abre a tua boca para falar, para orar, para clamar, o Espírito Santo vem. E também diz o que? Cantando cânticos espirituais.
Paulo está dizendo isso, que essa é a maneira de você se encher do Espírito, falando e cantando. Por isso que é muito poderoso quando a gente se reúne no culto, num retiro como esse. Você já percebeu como você gosta? Todo mundo gosta do louvor? É raramente alguém que fala, eu não gosto, é raro. Até a pessoa mais cética, mesmo que seja para ficar lá na porta, ele gosta do ambiente, ele fala, uau, está legal isso aqui. O mais cético gosta, porque tem algo que é derramado, é liberado, quando a igreja começa a adorar. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Mas não tenha, porque Deus habita em você. Quando você adora, você não está adorando alguém que está lá em cima e você está aqui, não. Você só está se voltando para o teu espírito e desfrutando desse Deus que reside em você. E aí, por que a unção vem? Porque você está agora desfrutando de um relacionamento de intimidade com alguém que habita em você. E você começa a adorar. Se você nunca fez isso, você precisa fazer. Eu pratico isso há muitos anos. Quer ver quando eu estou sozinho, por exemplo, eu vou dirigir, eu vou para algum lugar, eu vou para Curitiba, estou de carro, estou sozinho. Irmãos, é o momento que eu mais gosto. Estou sozinho lá no prédio, lá na minha sala, eu estou o tempo todo adorando a Deus. Eu canto, eu desfruto, eu falo com o Espírito Santo, o Senhor fala comigo, eu me encho, eu sinto aquela unção dentro de mim. A unção é liberada. Feche os seus olhos onde você está agora. Isso. Vamos fazer um exercício de fé. Onde você está? Só feche os seus olhos. Enquanto esse fundinho está tocando aqui, eu quero que você primeiro comece a meditar e comece a entender que Deus está aí agora. E não é o pastor Renato que está falando nada. Eu estou falando o que a Bíblia diz. No dia que você aceitou Jesus, você se tornou um só espírito com Ele. Você agora é um com Deus. Deus não está longe, Deus está aí dentro de você. Então, eu queria que você começasse a desfrutar dessa presença agora. Onde você está sentado? Espírito Santo de Deus. A obra de Deus, Senhor, não é feita pelo pastor, por homens, ela é feita pelo Senhor através do Espírito. Oh Senhor, nós estamos aqui com esses jovens, nós queremos mais unção, mais vida. Oh Espírito Santo, toca agora os irmãos que estão aí, aqueles mais céticos, aqueles que talvez são mais duros de coração, se revela para eles, Jesus, mostra para eles que o Senhor é um Deus onipresente. Jesus, 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 tua presença é real aqui, tua presença é real aqui. Eu sou amado de Deus, oh, eu sou amado, eu sou amado de Deus, eu sou amado. Espírito Santo, começa a tocar, Senhor, nos corações aqui, começa a quebrantar, Jesus. Oh, tu és real, Senhor. Tu és real, oh, vem nos abraçar, Senhor, vem nos envolver, Jesus, oh, espírito de tristeza vai saindo agora do coração dos irmãos, toda ansiedade,
toda dor na alma, toda falta de alegria. A Bíblia diz que a unção de Deus despedaça todo jugo. Todo complexo de inferioridade. Deixa eu falar para você, o Senhor te ama, meu irmão. Ele ama você. Ele morreu por você. Ele habita em você. Espírito Santo, Espírito Santo, vem nos abraçar, vem nos abraçar. Tem mais unção? Vem me envolver, vem me encher. Yerere, yerere, banararaba, sori, yerere, yerere, banaba, sori, yerere, yerere, banararaba, serere, yerere. Eu quero mais, 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 eu quero Irmãos, deixa eu vou sair um pouco do roteiro, mas eu sinto da gente, não acabou minha pregação ainda, tá? Mas eu só quero mostrar para você quanto Deus é real na sua vida, o quanto Ele existe. Ele é tão real quanto o ar que você está respirando, quanto o chão que você está pisando. Fica de pé agora um pouquinho, fica de pé. A gente vai fazer um exercício agora. Eu só quero mostrar para você a unção que já está na sua vida. Eu quero que você faça uma dupla agora, homem com homem, mulher com mulher, e vira de frente um para o outro aí. Rapidinho. Pode ser até com o irmão que está do lado mesmo. Mas de preferência, se você quiser pegar alguém que você não... Vamos fazer melhor. Procura alguém que você não tem relacionamento muito assim. Vai lá. Fica de frente com ele. Pode sair do lugar se quiser, não tem problema. Só não converse, não disperse. Rapidinho faz a dupla e olha para mim aqui.